Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, do versículo 15 ao 17. Quem achou comigo, diga amém. A palavra diz assim, meus irmãos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Amém? Nós temos estudado já há algumas quartas-feiras, meus irmãos, esse texto, e nós colocamos deixando o mundo por Cristo. Se você quiser depois, os irmãos que não conseguiram vir, se você vai ali nas páginas de YouTube ou Facebook, você encontra os outros cultos, onde nós falamos sobre a questão do que seria propriamente dito deixar o mundo, já que a gente não tem como sair daqui. Se pede para não amar o mundo, mas eu vivo no mundo. Então a gente falou um pouco sobre isso. Nós falamos de um assunto muito importante, que é a questão da renúncia. Irmãos, e como é ruim renunciar a alguma coisa, né? E sabe o que torna difícil como cristãos renunciar? Porque você está vendo outros cristãos fazer. E tem gente que até fala, mas por que eu tenho que parar? E você sempre vai ter alguém que você vai apontar o dedo e vai falar assim, mas olha lá, ele faz, mas não é porque alguém está fazendo alguma coisa que você tem que se inspirar nisso. E nós falamos sobre essa realidade de renunciar. E renunciar, lembrando, não é porque eu pedi, é porque você decidiu, é diferente. Lembre sempre disso. Se você está fazendo o que se pediu, você está sendo obediente. Mas quando você renuncia, você está entendendo o que é ser um cristão no meio desses dias tão difíceis, em alguns sentidos, né? Porque eu penso que mais difícil era quando alguém botava uma espada e matava seu filho, matava sua família, para você negar Jesus. E nós aqui, nesse país que estamos, ainda não precisamos negar Jesus. Mas já tem alguns países que os irmãos ou negam ou não recebem o benefício do governo, ou negam ou vão ser mortos ou perseguidos. Então, nós precisamos agradecer também por essa disponibilidade que nós temos de falar de Jesus. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre a questão de priorizar o reino de Deus, que é uma coisa, irmãos, tudo isso na prática é muito difícil. Na pregação ela fica muito fácil, porque são palavras. Por mais que você sinta aquilo no coração, você só está falando, ouvindo. Mas quando a gente vai embora, e parece que tem coisa que a gente fala aqui, quando a gente chega ali, já temos que cumprir. Prega-se sobre amor, quando eu chego ali tem alguém brigando. Prega-se sobre família, quando chega ali tem alguém dizendo, eu vou largar meu marido. Eu falo, meu Deus, eu acabei de falar de família, como se o diabo ficasse só esperando você dizer, eu creio. Aí fala, crê mesmo? Então vamos ver se você crê. E nós temos que nessa noite se lembrar do que a gente falou na semana passada sobre priorizar esse reino de Deus na nossa vida. E é uma coisa pessoal sempre, né? O cristianismo ele é plural e singular. Primeiramente, eu sou um corpo. E se eu sou um corpo, cada parte desse corpo vai ter uma função a fazer. E a gente falou aqui na semana passada, ou foi domingo, na escola bíblica, como um corpo, existe toda uma estrutura, né? A minha mão, ela tem função, mas ela não tem opinião própria. Porque ela só faz o que eu mando. Ela não tem função própria de decidir. A função da mão é cumprir o que eu decidi. E nós, como cristãos, temos que entender o seguinte, a igreja tem um cabeça, que está muito claro, é Cristo Jesus. Então a igreja tem função, mas a decisão, ela vem do cabeça. E nós estamos vivendo diferente. Nós falamos, tem uma cabeça, mas quem manda na minha mão sou eu. Tem irmãos que quando estão no meio de uma confusão, falam, olha, eu sou crente, mas a minha mão ainda não. Já viram essa expressão? Eu me converti, mas minha mão não. E isso é uma coisa que a gente tem que se recordar quando a gente fala de priorizar o reino de Deus e agir como servos desse reino. E hoje eu queria tratar com os irmãos sobre
algo muito importante, mas não menos, né? Mas muito importante, que é a questão de quando eu deixo o mundo, automaticamente eu viro uma testemunha de Cristo. Ninguém aqui foi chamado para ser assembleiano. Ninguém aqui foi chamado para ser presbiteriano. Todos são chamados para serem testemunhas de Jesus nessa terra. E aí, se eu deixei o mundo, automaticamente eu sou uma testemunha. Só que quando se fala de testemunha, existem duas testemunhas: a verdadeira e a falsa testemunha. E eu quero meditar com os irmãos sobre essa realidade de deixar o mundo e ser uma testemunha de Cristo nesse mundo, irmãos. Não é fácil, eu repito, porque tem gente que às vezes escuta a mensagem e não consegue entender porque ela acha muito duro, né? Lembra quando Jesus estava pregando que alguém disse: é difícil demais? Quem vai se salvar desse jeito? Qual foi a resposta de Jesus? Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E tudo que você lê na Bíblia, quando você tem entendimento, você fala: isso daqui sozinho é impossível. Mas quando você sabe que tem o Espírito Santo te ajudando, tem o Filho do lado do Pai, tem o sacrifício de Cristo na cruz, tem a graça e a misericórdia dele, você fala: opa, já tem uma esperança para mim. Porque não sou salvo pela minha obra, sou salvo pela graça, pela misericórdia. Então eu quero que hoje a gente possa refletir que nós, quando deixamos o mundo, nós se transformamos em uma testemunha de Jesus. E aí nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Mas abra a sua Bíblia comigo. Eu quero ler um texto que está em Filipenses, no capítulo 2, o verso 15. Para que a gente possa ver que a testemunha, ela tem que ser feita de algumas formas, não é isso? Quem achou, diga amém. Leio aqui na tela, para ficar todo mundo talvez lendo a mesma coisa. E para aqueles que não têm um hábito de ler outras versões, não criar confusão sobre o texto. Para que sejais... Pode colocar o 14, eu acho que é melhor. Aí, obrigado. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Espera aí, segura aí. Aqui já tem um conselho do apóstolo Paulo. Tudo que você fizer, faça sem reclamar. Tudo que você fizer, faça sem contender. O que é isso? Discutir, brigar. Faça sem arrumar confusão. E aí, no próximo texto, ele vai dar a razão por que isso deve acontecer. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm que brilhar. E aonde ele ouviu isso? Alguém já tinha dito que o cristão brilha. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, que eu e você como cristãos, nós temos que fazer as coisas de uma forma... Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque ele fala assim: não murmurar. Quantos de nós murmuramos? Murmurar é uma queixa. Murmurar é você dizer para Deus assim: tu não sabe o que está fazendo na minha vida. A Dani até falou isso esses dias, se eu tivesse no controle da minha vida, estava melhor do que Deus no controle. Quando você murmura, você sai da sua posição e você se coloca na posição de Deus, dizendo o seguinte: se eu fosse Deus, eu faria diferente. E será que a minha vida e a sua vida está tão bagunçada por causa de Deus mesmo? Será que não somos nós que não ouvimos o que Deus disse, e depois que os problemas chegam? E tem situações, irmãos, que eu e você temos que ser muito inteligente. Por quê? É fruto. Lembra de Gálatas 6:7? Não erre, de Deus não se zomba, tudo que plantar, vai colher. E a gente, na hora que está plantando, alguém fica triste? Fica nada, irmãos. Quando você está mentindo, você está alegre, enganei mais um. Quando o homem está lá adulterando, ele está lá feliz da vida, ninguém está vendo. Quando os jovens estão fazendo sexo fora do casamento, está lá, irmãos, é tudo oculto aos olhos dos homens, então está tudo bem. E ninguém liga enquanto não nasce. Quer ver?
Quando um filho está dentro da barriga, que custo que ele te dá? Nenhum. O filho não dá custo nenhum, você que fica fazendo. O filho não pede festa de 1 ano, não pede. É o pai que quer fazer, ele não pediu. Aí quando ele cresce que ele pede, o pai não quer dar. Nós que já ficamos tramando como criar ele capitalista. Ele nem nasceu, já tem 7 body, RN. Aí ele nasce maior e nenhum body serve. Nós temos que entender o seguinte: enquanto não nasce, está tudo ok. Só que quando nasce, se for o filho, alguns vão tirar sua noite de sono. Alguns vão fazer você não poder sair para se divertir, porque ficou dodói. Você começa a pensar, vai estar frio, vai estar calor? Você tem horário para voltar para casa. Na vida espiritual, os problemas espirituais quando chegam, você tem que ter capacidade de fazer o seguinte: isso aqui é um resultado da minha vida de ignorar o que Deus falou. Porque se você entende isso, você sabe gestir, Deus te ajuda. Mas ao invés disso, nós encontramos a maioria dos cristãos reclamando de tudo, murmurando mesmo, de coisas que não deveríamos murmurar. Tem cristão que acorda segunda-feira para trabalhar reclamando. Tem cristão que está trabalhando e reclamando do trabalho que tem. Ao invés de dizer, Senhor, eu agradeço por esse, e se for ruim o seu emprego, procure o melhor. Mas enquanto está no ruim, diga obrigado por esse. E o texto diz, vocês não devem viver murmurando. Porque a murmuração, ela vai trazer para você confusão. E ele diz, você não deve fazer isso para que tenha objetivo. O objetivo é para que você seja irrepreensível. Para que as pessoas que trabalham com você, por exemplo, olhem para você e falem, isso aqui é um cristão. E não é ser tolo, não é ser um capacho, não. É ser alguém que entende que tem alguém controlando minha vida. E não é o meu patrão, não é o governo. Quem controla a minha vida se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu creio nisso. E isso faz eu entender que cada processo meu, ele está querendo me ensinar alguma coisa. Que cada dificuldade minha, ele está querendo trabalhar dentro de mim algum tipo de caráter. Pode ser que a minha luta tenha só um objetivo: dar testemunho que eu descanso em Deus. Porque tem coisa que a gente passa, irmãos, que não tem explicação, hein? Não adianta. Eu gosto que tem teólogo que, quando ele não sabe explicar, sabe o que ele fala? É da vontade de Deus. Não pode ser da vontade de Deus que você tenha um filho morto todo dia. Não é isso. Explique direito, é vida, está cheio de pecado. E o pecado introduziu aqui morte, dor, angústia. Essa coluna doendo aí não é por causa não, tem o sofrimento, mas é porque o homem pecou lá atrás. Porque a coluna não doía antes do pecado. A mente, a cabeça não doía. O estresse não existia antes do pecado. Mas a Bíblia diz que quando o homem decide tomar o posto de Deus, não foi isso a ideia? Se você comer, você vai ser igual a Ele. O que é isso? Você define o que é certo, você define o que é errado, você define o que é o bem e o mal. E todos nós aqui gostamos de definir o que é bem e mal. Mas essa não é nossa posição. A nossa posição é ser irrepreensível. O que é isso? Eu não preciso ser chamado a atenção de alguém por uma coisa que eu já sei que é certo fazer. O irrepreensível é aquele, por exemplo, você tem alguém que você acabou de ensinar e você vai ter que chamar a atenção dele naquilo que ele aprendeu. Ele está sendo irrepreensível? Não. Ele está sendo repreensível, digno de repreensão. E o texto diz, se você não murmura, se você não faz nada, essas coisas por contenda, você vai conseguir ser irrepreensível, você vai ser sincero. A palavra sincero significa sem mistura. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Só que a gente não gosta de ninguém sincero, seja verdadeiro. A pessoa fala na cara, a gente não gosta de ouvir, fala nas costas, fala, né? Principalmente quando eu sempre brinco com o vendedor. Uma vez eu tive um negócio, uma roupa feia, colocou em mim e falou, ficou linda. Eu falei, como ficou linda, menina? O negócio está horrível. Seja sincero, fala, está horrível.
Mas você já pensou em chegar aqui e falar, como que está meu cabelo? Está horrível. E minha roupa? Nossa, eu não quero nem falar. Se eu falar, você vai ficar bravo comigo. Em termos do que a palavra está ensinando, é que o cristão deveria ser sincero. Isso é o quê? Sem mistura. Pegando o que Jesus ensinou. A sua palavra, não a minha, a sua. Aí eu tenho que olhar para mim e falar, a sua palavra, Valdomiro, é assim, sim? Não, não. O que passa disso, a procedência, ela é maligna. Isso não é que não vai ter contratempo, irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina. É quando você sabe em coisa séria que você tinha que dizer não, e você diz sim. Coisas que você tinha que dizer sim, e você diz não. Por quê? Porque você quer fazer a boa figura. Alguém está no lugar, tá ruim. Eu, por ser pastor, é claro, é diferente dos irmãos. Mas tem lugar que eu chego que eu falo, não dá para ficar aqui. Não vai dar. Porque já começa aquelas conversas e não dá. Tem que se retirar. Por quê? Se ficar ali, você pode agir com uma procedência maligna. Alguém fala uma coisa tudo errado, o que você faz? Às vezes não fala nem sim nem não. Como que é? É como alguém fala o seguinte, isso aqui eu vou dar um conselho. Se eu chegar em você e falar, olha, fulano falou isso de você. Aí você fala o seguinte, e você falou o que para ela, pastor? Não, eu só ouvi. Opa, só ouviu? Que conversa é essa de só ouviu? Se alguém vem falar mal de alguém para mim, eu falo, para um pouquinho, não tem nada a ver com a situação, chamar a pessoa. Não, mas para que você quer falar para mim? Para depois dizer, o pastor sabia. Quando alguém escuta falar mal de você e não para a conversa para você ser defendido ou para fazer a coisa justa, é porque ela ouviu, concorda, mas como ela vai ficar no nem sim, nem não, ela escuta tudo. Na hora que a pessoa está falando, ela fica como? É verdade. Olha. Ah, mas não, Aí depois chega no outro e fala, o fulano falou tanto mal de você e você ouviu falar tanto mal de mim e não falou nada? Eu não concordo, hein? E por que não falou que não concordava? Nós temos que ser sinceros, irmãos. O conselho é sejam sinceros. Filhos inculpáveis. No meio, aqui está um ponto. Não é no meio da igreja. Eu vou fazer um teste aqui só para a gente brincar rápido. Quem está em casa quiser, faz aí escrevendo. Quem está feliz, diga amém. Quem crê em Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqui é fácil, Agora entra num ônibus e dê um glória a Deus. Vem a vergonha. Não vem ou não vem? Já dá uma travada, espera um pouquinho. Aí ele fala o seguinte, você deve ser irrepreensível, sincero, inculpável, no meio de uma geração corrompida. O que é isso? Impura. Eu e você temos que entender o seguinte, somos chamados dentro do mundo a praticar a irrepreensibilidade, a sinceridade, não ser culpado, não aqui, mas no meio que está todo mundo fazendo errado. Como é que eu faço? Pastor, mas está todo mundo falando assim. Não, mas eu sou cristão. Eu fui chamado para ser agora uma testemunha. Eu sou chamado para ser agora luz. E aí Paulo diz o seguinte, você tem que brilhar como um astro. Quem nunca foi, porque tem gente que nunca foi, num lugar bem escuro e olhou para o céu. Parece que as estrelas descem, não parece? Quem já foi sabe como funciona. Parece que tem mais estrelas, você vê as Três Maria, você vê o Cruzeiro, né? Você vê tudo. E bonito, irmãos. Aqui está dizendo que o cristão, ele é isso. Ele é um astro. Ele brilha na luz? Não. Ele brilha nas trevas. Uma coisa que eu já falei aqui, eu sempre reflito sobre isso. Da época de Jesus, tem mais gente hoje na terra ou tem menos? Hoje tem mais, né? Muito mais, não é isso?
Na época de Jesus, tinha mais demônio ou menos que hoje? Igual. Então tem alguma coisa errada com a humanidade. Porque o tanto de demônio é o mesmo. A dificuldade espiritual ela é a mesma. O diabo está tentando matar, ele está tentando destruir, ele está tentando acabar comigo e com você todo dia. Irmãos, isso não é novidade. Ô irmão, eu tive um sonho que o diabo queria te matar. Eu falei, eita, revelação do céu. Aqui está escrito, Jesus falou. Faz tempo que ele está escrito. E eu não digo que você não tem que entender o que a pessoa está falando. Eu digo que você não deve se assustar com aquilo. Às vezes é Deus te falando, fica atento que Ele está vindo com força. E você quer um tempo mais difícil que esse, irmãos? Eu brinco sempre que tudo que não presta está em todo lugar. Você vai assistir desenho de criança. Tem coisa no desenho de criança já sendo esquisita. Filme, pode ser o que for. Tem um beijo lésbico. A gente estava assistindo um filme de uma história real. De um vulcão aqui, não um vulcão, uma mineradora que estourou toda uma cidade aqui, eu não me lembro agora o lugar exato, porque eu assisti muito rápido, sem fazer muita atenção, mas no meio daquela desgraça, apareceu um casal de lésbica. Por quê? Porque tem que introduzir, tem que colocar, eles vão estar assistindo pensando que não vai ter nada, vai ter. Aí o seu filho vê, acha esquisitinho, mas você dá uma disfarçada para lá, né? Dá aquela piscadinha, mas eles estão introduzindo pouco a pouco tudo o que é imoral. Aí eu e você, seguindo o conselho de Paulo, nós temos que ser no meio dessa geração corrupta e perversa. O que é isso? Desviados do caminho de Deus. Nós temos que, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Aí, alguém diz, mas a minha luta está grande, está difícil. Paulo e Silas. Paulo tem uma revelação do Espírito Santo, porque hoje o Espírito Santo só fala quando dá tudo certo. Quando dá errado não foi o Espírito Santo, não é assim? Nós temos essa ideia. Nós somos que nem os amigos de Jó. Todo sofrimento é pecado. Se está sofrendo, meu irmão, está em pecado. Porque a gente gosta de jogar pecado nos outros, né? Quando é nosso sofrimento, o mundo é injusto. Quando é o irmão, tem algum pecado escondido, hein? Mas aí está lá Paulo e Silas. Paulo tem uma revelação. Nós vamos para Filipe. Paulo, hein? Silas acreditando que ele era um homem de Deus. Vamos pregar o evangelho? Vamos. Pá! Só algumas mulheres ali. Uma menina foi liberta de um espírito de adivinhação. Chicote neles. Chicote. Alguém aqui já apanhou por causa de Deus, do evangelho? Tem alguém aqui que já tomou uma surra boa por causa do evangelho? Assim, mas estou falando uma surra boa mesmo. De ficar marcado os vergão, tomar um banhozinho de sal. Ninguém, né? Por falar a verdade. Porque pode ser que por mentir alguém aqui já apanhou. Eles pregam o evangelho, são espancados, são colocados no lugar mais sujo da cadeia. Só que aí nós gostamos de ler, porque é bonito, as irmãs cantam, né? Já chegava meia-noite, olha que bonito. Paulo e Silas na prisão, aí começam os irmãos, aleluia! Vamos ver, olha só o que vai acontecer. Eu nem sei cantar, né? Tem esse negócio aí, depois fica... Perceba como é bonito cantar, como emociona cantar. Mas ali tinha dois homens que tinham entendido o que Paulo está dizendo aqui. Ele entendia o que estava falando. Ser irrepreensível, ser sincero, ser inculpável, no meio de uma geração que não quer nem saber. E aí no meio daquela surra, o que eles fazem? Murmuraram, ficaram olhando para o outro e falaram assim, como é ruim ser crente. Como está difícil seguir ao Senhor. Como é difícil, meu Deus, não! Diz que um ora, o outro canta. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Você pensou, é que a gente não tem mais, irmãos, a gente tem perdido aos poucos o sentimento de ler a Bíblia como um livro verdadeiro. É como se estivesse escrevendo a sua vida. A sua vida, pensa a sua vida escrita. Pensa a sua vida. Chegou na Itália, magrelinho, sofrendo, bravo, bebia, fumava, prostituía.
Aí Deus foi lá e salvou. Mas quando Deus salvou, a mãe desprezou. O pai disse que não entrava mais em casa. Pensa a sua vida escrita. Esse texto que nós vemos lá em Atos 16 é a vida do apóstolo Paulo e de Silas. Só que eles entendiam que agora eles eram uma testemunha. Eu sou testemunha de Jesus Cristo. Eu sou uma luz na escuridão. Eu não vivo mais o que o mundo diz. Eu vivo o que eu acredito. E eu acredito 100% que se eu estou na cadeia, Ele está comigo. Se eu estou livre, Ele está comigo. Se eu estou apanhando, Ele está comigo. Aí hoje você tem um cristianismo de murmuradores, de tudo. Murmura do calor, murmura da chuva. Deve ter alguém por aí já reclamando que está chovendo muito. Para de chover um pouco, Deus. Oh, manda uma chuva, Jesus. A gente não sabe o que quer, não é isso? Deus, Ele tem que ser na nossa vida um reflexo para que a gente brilhe para esse mundo. Abra sua Bíblia aí comigo, por gentileza. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Vamos ler do 14 ao 16? Mateus capítulo 5, do 14 ao 16. E sabe uma coisa que acontece, irmãos, quando a gente se posiciona? A gente leva outras pessoas a Cristo. Paulo e Silas, uma cadeia inteira não fugiu, irmãos. Só Deus para fazer isso. O que um prisioneiro mais quer é que alguém abra a porta para ele sair. Tanto é que o carcereiro queria se matar. Sabe por quê? Porque dentro da lei ele ia ser punido. E quando ele vai se matar, o grito vem o quê? Tranquilidade, nós estamos todo mundo por aqui. O que acontece com aquele homem? Ele foi impactado porque ele viu uma testemunha. O problema é que a gente é testemunha e não estamos impactando ninguém. Olha o que Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. E aqui tem um detalhe que ele vai dizer: não pode esconder. Se ninguém sabe que você é crente, tem alguma coisa estranha ainda aí. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Pode ir mais para frente? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo, irmãos, do alqueiro, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Uma luz ilumina outras pessoas. O problema é se eu não entender essa transformação. Quando eu saio do mundo, agora eu sou luz do mundo. E como pode? Aqui eu já fiz o teste, mas a gente não vai fazer hoje não. Apaga-se todas as luzes, irmãos. Tudo. Não importa o tamanho da luz que se acenda. Ela vai ser vista ou não vai? Não importa se ela só vai fazer assim, ó. Você, piscou ali, ó. Agora eu e você, pensamos nisso. Nós estamos falando de deixar o mundo por Cristo. Se eu deixei o mundo agora, eu sou luz. Como que pode uma luz estar no meio das trevas e ninguém vê essa luz? E ele ainda fala, não dá para acender, ninguém acende uma luz, irmão. Quando acende a luz lá em casa, você põe embaixo da cama? É em cima. Porque aí ela tem um grau de iluminação, não é isso? E ele diz o seguinte, olha lá. Dá luz a todos que estão na casa. Quando você se posiciona, e isso que é difícil para nós hoje, porque nós estamos perdendo a referência de Cristo. É difícil de entender que Ele te escolheu, mesmo você tendo esse monte de defeito, Ele quer que você seja uma luz. A pergunta é, eu estou sendo luz aonde eu vou, meu Deus? E luz é diferente de treva, não adianta misturar, não dá certo. É um negócio que chega, o outro sai, chega, o outro sai, chega, o outro sai. Tem alguém falando besteira, chega um crente, ele para. Pega um cara aí que só fala besteira e põe ele para trabalhar o dia inteiro com o crente. Ou ele pede para sair, ou ele fica o dia inteiro calado, ou ele fala, me troca, eu não quero trabalhar com esse cara não. Só fica falando de Jesus, fica cantando. Para, cala a boca. Eu me lembro um dia que eu trabalhava na fábrica ainda nessa época, alguém foi olhar e falou assim, pediram para você ficar quieto. Porque eu trabalhava nas máquinas com fone, daquele fone de proteção. Então tinha hora que eu estava cantando, meu irmão, mas pensa cantando, gritando mesmo assim, Deus fiel. Alguém falou, mano, o cara fica calado lá, pelo amor de Deus.
E um dia eu estava fora da fábrica. E eu estava com um negócio que se chamava... Tinha umas agulhas de metal, soldava a peça, ficava liso, mas ela era rústica. Então tinha um pulsante com um monte de agulha de aço que eu colocava assim, fazia assim, ó. Trrr, sabe aqueles negócios de fazer assim? Irmãos, aquilo lá fazia tanto barulho que eu cantava, irmão, assim, ó. Trrr, e cantando aqui, ó. O milagre vai chegar. Na, 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 na. Alguém foi olhar e falou, Valdomiro, pedi para você ficar quieto. Eu falei, mas aí eu perguntei, a minha voz chegou lá no escritório, tanto esse barulho, falou, chegou. Eu não sei como, irmão, não me pergunte como. Mas é porque eu creio que naqueles dias eu estava verdadeiramente louvando a Deus. Eu podia estar reclamando daquele serviço que machucava, que ia para casa assim, ó. Tremendo o corpo todo. Esses irmãos que trabalham aí nesses negócios, eles vêm para casa o dia inteiro tremendo. Vai dormir e fica assim, ó. Vocês riem porque vocês nunca trabalharam assim. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, você é luz. Quem saiu do mundo não tem outra opção. Ali está escrito assim, que vocês são. Vocês não serão, vocês são. Pode ser que você está meio confuso e você é uma luz e está se jogando para dentro do buraco. Não quer fazer nada, não quer que... Não. Pode ser que você está aí só sendo iludido pelo diabo. Mas hoje, em nome de Jesus, tome sua posição e fale, eu sou luz do mundo. Aonde eu chego, tem luz. E o que faz a luz, irmãos? Jesus conta uma parábola que a mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu. Qual é a primeira coisa a fazer? Como é que eu acho que eu perdi? Acendendo a luz. Tem hora que você está procurando, alguém fala, mas está escuro. Acende a luz. Nessa noite, deixa a luz que é Cristo brilhar aí para você ver. Porque pode ser que você perdeu algumas coisas já hoje aqui. Pode ser que você está aqui, mas você já perdeu alguns valores. Pode ser que você já perdeu valores espirituais. Mas tem uma luz chamada Cristo aqui hoje. Ela acende. Aí você vai olhar, você não vai achar o que você perdeu. Você vai ver sua sujeira. Aí você vai fazer o que ela falou. Precisa varrer. Quando ela acendeu, ela falou, tem que varrer. Está muito sujo. Meus pensamentos estão sujos. Meu coração está sujo. Eu só penso besteira. Eu só penso que vai dar errado. Eu só penso em dinheiro. Eu não penso mais no céu. Eu estou preocupado com conta de luz, com aluguel, com casa. Eu não estou mais preocupado em ser o que Ele quer que eu seja, aonde quer que eu esteja. E Ele disse para ser luz, não nas luzes, mas no meio das trevas. Nós estamos numa cidade que dizem que é a capital do satanismo, mas nós somos a capital do céu. Porque aonde você chega, chega o dono de tudo, que é Cristo. Mas se eu não creio nisso, eu fico falando, Torino é pesado. Não é pesado, Torino. Quem está comigo é maior do que quem está tentando dominar Torino. Vocês são luz do mundo. A luz dissipa a treva, irmãos. Entenda isso nessa noite. Tome sua posição, fale, eu vou brilhar. Eu vou brilhar. Como que eu brilho? Falando só o que convém. Na hora que vir vontade de reclamar, faça o que Paulo também ensina aos filipenses. Ao invés de reclamar, eu vou ir orar. Lá eu falo tudo para Deus. Está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Meu Deus, está ruim. Quando você sai de lá, você não sai igual. Você vai falando, está ruim, mas vai melhorar. O meu Deus, Ele continua o mesmo. Será que você crê nisso hoje? Perceba que nós estamos perdendo a fé, irmãos. E eu tenho visto isso porque você está aqui, a gente está aqui, mas parece que a gente não degusta mais o que Deus está falando com a gente. Nós não temos um destino ruim. O nosso futuro é bom. Escuta uma coisa, o futuro de todo cristão é bom. Eu não tenho que temer o amanhã. Jesus disse, para de se preocupar com o amanhã. Basta cada dia o seu mal. Hoje nem agradeceu pela comida que comeu e está preocupado se vai ter emprego amanhã. Comeu hoje, vestiu. Será que eu vou ter dinheiro para fazer férias nesse estádio? Ai meu Deus, será que vai ter condição de eu fazer? Acalma o teu coração hoje. Volta a entender, eu sou uma luz.
Que a gente possa crer nisso. Então, a gente está falando de ser uma testemunha. Abre aí sua Bíblia, deixa eu ler um texto com os irmãos, por favor. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Os irmãos se lembram que eu falei que os discípulos passaram 3 anos com Jesus, não é isso? Fazendo o que a gente chama na economia de conta burra, 3 anos, 24 horas por dia, né? Aquela conta sem considerar dormindo, não. Se a gente fosse passar com Jesus o tempo que os discípulos passaram, pelo tanto de culto que a gente vem, se a gente viesse em todos os cultos da semana, no nosso caso 3, nós demoraríamos 58 anos para ouvir tudo o que eles ouviram. Então é fácil saber, porque tem um déficit em toda a cristandade. Porque alguém disse que ser crente é ficar 2 horas na igreja, só no domingo, sendo que a Bíblia está em casa todo dia. Sendo que o quarto também é lugar de oração. Romanos capítulo 10, 9 e 10, diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Coloca o 10 aí. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Testemunha primeiro de tudo, pessoal. Não tem como você ser testemunha de alguém que falou para você. Não. Quem viu que tem que falar. Às vezes você está aqui porque você ouviu falar de Deus, mas você ainda não conhece a Deus. Talvez você está aqui porque alguém disse alguma coisa dele que você gostou, mas você ainda não ouviu nada dele. E aí não é uma coisa oculta. Eu sou cristão, mas eu sou um cristão 007, James Bond. Ali diz que aqui dentro, a fé não tem como duvidar. Mas não é impossível alguém crer dentro e não declarar com a boca. Aí ali diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Quem é salvo grita, irmão: eu sou salvo, eu sou um cristão, eu aceitei Jesus. Quando ele erra, o que ele faz? Gente, me desculpa, eu sou crente, não era para estar fazendo isso, me perdoa. Pronto. Agora nós vivemos uma época que nós temos vergonha de dizer que somos cristãos. Por quê? Primeiro, já cria um atrito com alguém do lado, não cria? Às vezes eu chego num lugar e eu falo, irmão, não tem jeito. Às vezes vou ver um negócio, aí eu falo: faz o quê? Faz o quê? É uma pergunta. Tem uns que se afastam. O que você é? Eu sou pastor. Tinha um rapaz na escola, me lembro até hoje, me cercava todo dia. Aí, pensou que eu era macumbeiro. Eu falei que era pastor, ele falou: ah, você é brasileiro, eu gosto daqueles negócios da Bahia. Eu falei: não. Isso aí não é comigo, não. Sou pastor. Mas não é coisas espirituais. Eu falei: não, é outra coisa. Vai que você dá. E tinha outro que me cercava quando soube, porque tem um rapaz que falou o seguinte, o Lucas, que brincou um dia. Se eu chego às vezes eu vou assim, né, para a escola buscar eles, perto do culto, tal, tem que sair. Aí o Lucas falou: se eu chego assim, os outros ficam pensando tudo que você é empresário. Então, às vezes pensa. Aí começa a conversar, eu falo que sou pastor, tem gente que vai para longe na hora, irmãos. Faz assim, puff, não gostam. Mas eu vou deixar de dizer que eu sou? Eu sou uma testemunha, eu sou sim. Eu sou um cristão, eu amo ser cristão. E não é porque eu sou perfeito, não, é porque Ele me amou quando ninguém quis amar. Se hoje pensam que eu sou alguma coisa, foi porque um dia Ele viu que não parecia ser nada, Ele chamou, escolheu, morreu por mim, me salvou, e eu não tenho como negar isso. É o que Ele falou, não tem como esconder uma luz, irmãos. Se você está em algum lugar e ninguém sabe se é crente, vai orar nessa noite. Vai orar, vai falar o seguinte: o que está acontecendo aqui? Ninguém me confunde mais com crente? Tem uma frase que diz o seguinte: se alguém tentar te acusar de ser cristão, você consegue provar que é? Se alguém te acusar de ser crente, você consegue provar que é crente? Será que a gente tem essa vontade de ser isso? Jesus disse que nós somos luz do mundo. E aqui está dizendo o seguinte: com o coração se crê, é verdade, mas com a boca você faz confissão. Os discípulos queriam pregar o evangelho assim que Jesus vai embora.
Queriam falar, mas Jesus falou, não, para ser testemunha tem que ter uma coisa especial. Abre aí sua Bíblia comigo, Atos capítulo 1. E eu falo isso aqui porque eu acho que a gente confunde, a gente acostumou dessa forma. Então, é preciso fazer um culto dizendo, culto da busca pelo Espírito Santo, para a pessoa buscar o Espírito Santo. Não era para ser assim. Todo crente deve viver 24/24 dizendo, Espírito Santo, me enche, me enche, me enche. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler? Mas, Jesus está dizendo que eles têm que ficar em Jerusalém, não é isso? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí tem brasileiro que chega aqui e fala que se desviou, porque aí, não, ei. Quem está cheio do Espírito Santo pode estar no Brasil, pode estar na Itália, pode estar na China, pode estar no Iraque, pode estar onde for. Ele é uma testemunha. E eu e você temos que entender o seguinte, o Espírito Santo não vem para fazer você virar um artista gospel. Um profeta, liga para mim que eu vou te profetizar. Ô, glória, liga na rádio aí, me dá um versículo, peraí. Não, leia a sua Bíblia todo dia, que quando você precisar de um versículo, você vai se lembrar e falar, eu lembro do versículo. O problema é que eu não leio, aí eu quero tirar a sorte, não é isso? Quem já fez isso? Eu já fiz. Oh, não. E gerou Abacuque, gerou... Não, estou com sono. Vou abrir de novo. A página em branco. Uma vez eu abri naquela página em branco. Falei, Deus não quer falar comigo hoje. O texto diz que o Espírito Santo, ele faz eu e você virar testemunha. Agora, a gente tem buscado o Espírito Santo? E sabe por que às vezes é ruim você fazer? Porque quando se faz cultos para isso, você vem só para aquilo, mas só fica aquele momento. Aí fica todo mundo naquele momento. Glória, 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 glória. Fala agora, fala agora. Fala glória, e você fica glória, glória, glória. Ai, fala glória, meu Deus, fala glória e aleluia misturado. Eu lembro do irmão que falava para mim assim, fala glória e aleluia rápido. Irmão, todo mundo fala em língua estranha, se falar assim, né? Glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Uma hora você está fazendo assim, glória, aleluia, glória, aleluia. Aí alguém gritava o quê? Foi batizado. Foi mesmo? Porque se foi batizado, vai sair como testemunha. Aí sai do culto batizado, chega lá fora já não dá testemunho nenhum. Deixar o mundo, irmãos, é uma coisa séria. E o Espírito Santo não fica brincando comigo e com você. O Espírito Santo não fica expondo eu e você. Não, ele está dizendo o seguinte, eu vou te encher, mas eu vou te encher com propósito. Você vai sair daqui hoje dizendo, eu sou uma testemunha e ninguém vai me calar. E tem que usar tudo, irmãos. Tem que usar tudo que você tem. Minha rede social tem que ter versículo bíblico, um por dia pelo menos, tem que ter. Se não estou tendo tempo, quando eu entrar, a primeira coisa, eu vou colocar um versículo aqui. Vou falar, gente, Jesus te ama. Escreve lá hoje na sua rede social. Oi, gente, eu sou crente. Vai lá, seja ousado hoje. Eu vou escrever no meu status quando eu for embora. Oi, gente, Pai do Senhor, eu sou crente. Porque tem gente que é pastor, mas não é mais crente. Tem gente que é líder de alguma coisa na igreja, mas não é mais crente. Não é mais servo, não é mais fiel. Nessa noite, em nome de Jesus, põe a tua cabeça aí no lugar, dá uma chacoalhada nela e fala, Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, eu quero sair daqui hoje cheio, para que alguém venha me ameaçar de morte e eu continue falando, Deus te ama, Ele vai te perdoar de todos os teus pecados. Cala a sua boca, eu vou continuar falando de Jesus. Vamos nessa noite pedir o Espírito Santo, irmãos. Mas não para ficar, não, mas para ser cheio. Porque quem viu, não nega que viu. Por exemplo, quem tem filho aqui? Levanta a mão aí. Todo mundo que tem filho, deixa eu ver. Quem tem filho ali? Vou pegar um aqui. Aline. Ela tem filho. Se alguém chega em você e diz o seguinte, o seu filho não existe. Não é ridículo? Por que é ridículo? Ela teve ele, ficou dentro dela. Ela teve a experiência dela. Fala, você está maluco? Meu filho, eu via ele quando ele estava pequenininho. Eu sentia ele mexer, eu sei que eu tenho. Não, está maluco?
Quem teve uma experiência real, eu não estou falando da brincadeira espiritual não, eu estou falando da experiência de sentir um toque que é melhor do que qualquer comida, melhor do que qualquer passeio, melhor do que qualquer emoção carnal, você não esquece nunca mais. E depois desse dia, meu irmão, você fala, eu não quero mais nada. Depois desse dia você fala, eu preciso ser testemunha. E como é que eu faço? Tem que ler Bíblia? Eu não gosto de ler, mas eu vou ler mesmo sem gostar. Você acha que esse negócio que eu até falei esses dias, tem que ler sem gostar? Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Vamos se esforçar hoje, vamos fazer a nossa parte. Lê tua Bíblia, não estou entendendo nada. Lê tua Bíblia, liga para mim que eu te ajudo. Liga para os obreiros aqui, eu tenho um monte aqui, liga, fala, pastor, eu não estou entendendo. Tem irmãos que ligam, são humildes, mas tem irmão que não quer ligar, porque se ligar, às vezes a pergunta é tão ingênua que ele vai provar que ele não está lendo a Bíblia, faz tempo. Porque tem gente que quer só ser espiritual, irmãos. Aí você fala, o que está escrito? Hã? Como diz a Bíblia, nenhuma folha cai sem Deus permitir. Não está escrito na Bíblia não, está escrito no Alcorão. Vigia. Vigia. Eu e você somos chamados hoje a ser testemunhas de Cristo. Mas para ser, não adianta querer sair daqui assim não. Fica ali no cantinho e vai pedindo o quê? Espírito Santo. Até quando, pastor? Até ele vir. A palavra para os discípulos foi o seguinte: fica lá até ser cheio. Na época do fast food, nós não queremos ficar até ser cheio. Sentiu alguma coisinha, já falou, estou cheio. Não está não. Quando você estiver cheio, você vai saber. Toda conversa sai um versículo, toda conversa sai uma orientação, toda conversa sai um direcionamento, toda conversa sozinho sai uma lágrima do seu rosto. Toda vez que você estiver num carro dirigindo, começa a chorar, alguém olha e fala, está chorando, está triste. Não, é que você está sentindo graça, sentindo misericórdia. Você vai ler sua Bíblia, tem um monte de coisa aqui que assumiu a letra, porque fica chorando. Nem para tirar a Bíblia dá tempo, porque você não consegue. E nós não podemos nessa noite se esquecer disso. Eu saí do mundo por amor a Cristo. Eu sou agora uma testemunha de Cristo. Eu não sou testemunha eu vou repetir porque isso aqui tem que ficar claro. Eu não sou testemunha da igreja. Eu não sou testemunha do católico. Não, eu sou testemunha de Cristo. Aonde eu vou, chega quem manda. Irmãos, eu estava num lugar que não tinha Deus. Ele podia não ter lá, mas quando eu cheguei, ele estava por lá. Quando a luz chega, a treva vai embora. Só que se você não estiver buscando o Espírito Santo. E aí ele diz o seguinte, que essa testemunha, ela não depende do lugar. Não tem que ter um lugar favorável para ser testemunha. A gente vai em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Noé, ele era aquele tudo no meio das suas gerações. Qual era a geração de Noé? Ninguém ligava para Deus. Ninguém queria saber de Deus. O Noé não tinha nem pastor. O Noé não tinha nem igreja. Só que a Bíblia diz que ele tomou uma decisão de mesmo que ninguém queira mais, eu vou andar com Deus, eu vou ser justo. Ninguém está sendo justo, o problema não é meu. Mas como você é bobo, se você mentisse, você pegava o benefício. Não, eu não quero benefício na terra, eu quero ver o benefício no céu. Mas como você foi tolo, não, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero viver minha vida aqui, dentro de uma conformidade. Vou buscar o melhor, vou buscar a melhor casa, melhor carro, melhor trabalho, melhor profissão, vou buscar tudo do melhor. Mas se para ter isso eu tenho que descumprir o meu papel de testemunha de Jesus, eu não vou fazer isso não. Aí diz o texto que Noé, no meio da sua geração, achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, irmãos. Filipenses capítulo 2, o versículo número 16, vamos ler? Filipenses 2,16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão,
nem trabalhado em vão. Estamos retendo a palavra de Cristo, irmãos? Perceba, ele está dizendo o seguinte: tem pessoas que vão correr, é verdade, mas vão correr em vão. Tem pessoas que vão trabalhar, mas vão trabalhar em vão. Eu e você precisamos nessa noite lembrar do seguinte: eu já saí do mundo, eu tenho que reter isso aqui, irmãos. Retém. O que é reter? Opa! Como que retenho? Tem coisa que você sabe de cor, que é muito difícil. As irmãs que trabalham, tem nome que você decora muito rápido. Por quê? Vira uma constante na sua vida. Se a Bíblia virar uma constante, e um segredo: 18 minutos por dia. Clinicamente, cientificamente, 18 minutos por dia, todo dia. Quando acabar o ano, você é melhor do que 1/3 dessa terra, na Bíblia. Perceba, 18 minutos só por dia, só 18 minutos por dia mas você não vai fazer quando for embora. Você vai só ter a informação. Fiquei sabendo que 18 minutos por dia dá resultado. Eu faço, irmãos. Eu retenho a palavra hoje para que você não corra em vão. Você já saiu do mundo. Você já saiu do mundo. Você já tem um título de testemunha. Quer ver? Quem aqui é cristão, levanta a mão. Sem medo, pelo amor de Deus. Levanta a mão, irmãos. É alto para me ver. Quem está escrevendo, para. Quem é cristão, levanta a mão. Tem gente que está escrevendo, esqueceu. Levanta a mão. Perceba. Sabe o que você acabou de dizer? Eu sou uma testemunha de Jesus. Sabe o que você acabou de dizer? Eu sou luz do mundo. E por que você não está fazendo o seu papel? Por que você está deixando que alguém diga que você não brilha? Você brilha, você é salvo por Cristo, não por obras, mas por graça. Mas se a graça entra, ela limpa. Se a graça entra, ela anima. A gente vai continuar semana que vem? Vamos ficar de pé, vamos orar, amém?